A gente vai apresentar o seminário de rastreamento sob orientação do professor Vinícius. A gente vai abordar alguns tópicos, que é sobre o conceito, a origem desse termo, os objetivos, a sua classificação, os critérios e alguns exemplos. Sobre o conceito do rastreamento, ele se trata de uma forma de prevenção que consiste na aplicação de uma sequência de testes biomédicos em pessoas assintomáticas pertencentes a grupos populacionais específicos, com o objetivo de reduzir a morbidade nesses grupos. Essa ferramenta faz parte do nível secundário de prevenção de saúde estabelecido em 1976 pelo Level e Clark. Segundo essa classificação, o rastreamento deveria ser realizado para detectar um problema de saúde em estágio inicial, muitas vezes em estágio subclínico, no indivíduo ou na população, facilitando o diagnóstico definitivo, o tratamento e reduzindo ou prevenindo a sua disseminação e os seus efeitos no curto e longo prazo. Só que aí, com esse termo, a gente tem uma certa confusão com o diagnóstico precoce. Só que o diagnóstico precoce é o reconhecimento pelo paciente ou por profissionais de saúde de sinais ou sintomas de alguma doença, como câncer, que podem facilitar o diagnóstico antes que a doença piore. Então, ele é uma forma de diagnóstico depois da doença já desenvolvida, já contraída, mesmo que em um estágio inicial. Já o rastreamento, ele visa detectar alguma alteração que pode indicar alguma patologia, mesmo que ainda não tenha nenhum sintoma e nenhuma necessidade de um exame complementar para confirmar esse diagnóstico. Então ele é um tipo de prevenção para detectar as doenças antes que elas desenvolvam, antes que elas se tornem realmente um adoecimento. Ou seja, essas ações elas detectam o adoecimento precocemente para tratá-lo com mais efetividade, maior brevidade, menos sofrimento e menores danos, o que consiste na prevenção secundária que a gente já citou anteriormente. Só que para falar dessa prevenção secundária, a gente tem que falar que existem outros 3 tipos de prevenção, que seriam a primária, a terciária e a quaternária. A primária é a ação preventiva que ocorre antes do adoecimento e que visa evitar ou atenuá-lo. Aí a gente tem alguns exemplos como a vacina, escovar os dentes e fluoretar a água, que seriam coisas que não tem nenhum indicativo ainda na população ou na pessoa, mas você tem algumas atitudes para evitar que alguma doença possa se estabelecer nessa população. Aí a gente também tem a prevenção terciária, que são ações realizadas depois do adoecimento e dos seus danos e lesões já estarem instalados. Ela visa reabilitar e ressocializar e evitar complicações deles decorrentes. Então a gente tem a reabilitação a um paciente com sequela de um AVC ou um AVE, que é um acidente vascular encefálico. E a gente também tem a prevenção quaternária, que ela visa evitar os danos iatrogênicos e a medicalização excessiva e decorrente do intervencionismo biomédico. Essa prevenção quaternária é mais complementar aos 3 níveis clássicos de prevenção, mas essa prevenção deve permear dos outros 3 níveis e não acontecer só depois dos outros 3 terem sido usados. E sobre a origem desse termo, a gente tem a década de 70, como também já foi dito, o trabalho do Lever e do Clark, em 1976, que elaboraram os 3 níveis de prevenção que interrelacionam a atividade médica e a saúde pública. Nesse esquema, a promoção de saúde era concebida apenas como elemento de prevenção primária e voltada mais para os aspectos educativos individuais. Já na década de 80, depois da Carta de Ottawa, a promoção de saúde ela foi revalorizada e tomando um objetivo central nas políticas públicas de várias partes do mundo. E a gente tem o surgimento de termos como é melhor prevenir do que remediar e falas em conversas de amigos ou até profissionais de saúde que é sobre fazer exames de rotina todo ano que ajuda a prevenir doenças. E a principal origem dessas falas e dessa ferramenta de rastreamento ela vem da mudança do foco, que passou da cura para a prevenção, como uma forma de antecipar doenças futuras em indivíduos aparentemente saudáveis. E essa tendência, ela também visa a participação da população no apoio a projetos, como a gente pode ver no vídeo a seguir. Might seem crazy what I'm about to say. Less is more can often be the best way. There are test treatments and procedures you don't really need. While some are very useful, some are best mislead. Now we're choosing wisely. Body scans and you would advance can do more harm than good. We're choosing wisely. Minor things are made
Dando continuidade à apresentação do trabalho, vamos agora abordar sobre os objetivos da aplicação das técnicas de rastreamento. Inicialmente, salienta-se que elas surgiram como uma forma de atenuar ou reduzir as consequências do intervencionismo médico excessivo, como, por exemplo, o reconhecimento de práticas iatrogênicas, isto é, aquelas práticas executadas pelos médicos que acarretam no surgimento de doenças aos pacientes, ou seja, houve o reconhecimento dessas práticas como importantes causadores de má saúde. Além disso, cabe ainda ressaltar que o uso racional dos programas de rastreamento evita a solicitação excessiva de exames laboratoriais e de imagens, o que reduz o número considerável de diagnósticos de doenças que não provocariam sintomas ou a morte de um paciente e, consequentemente, reduz os gastos exorbitantes, o que resulta no aumento da confiabilidade da assistência médica. Além disso, cabe ainda salientar que as técnicas de rastreamento participaram como pilares que fundamentaram os princípios da prevenção quaternária pelos médicos europeus. Agora, com relação à classificação dos tipos de rastreamento, destaca-se que as técnicas podem ser divididas segundo sua organização ou tipo de objetivo específico. Com relação à divisão quanto à organização, salienta-se uma distinção importante entre um programa de rastreamento organizado e o chamado rastreamento oportunístico. Com relação aos programas de rastreamento organizado, destacam-se como aqueles que detêm maior controle das ações e informações do que tange a rastreamento. São sistematizados e voltados à detecção precoce de uma determinada doença, condição ou risco oferecidos à população assintomática em geral e realizados por instituições de saúde de abrangência populacional, usualmente o Sistema Nacional de Saúde. Essas instituições, por sua vez, têm o compromisso e a responsabilidade de promover a todas as pessoas incluídas no programa a continuidade do processo diagnóstico até o tratamento do problema quando detectado. Os programas de rastreamento costumam ser mais efetivos porque há um domínio maior da informação e os passos ao longo dos níveis de atenção estão bem estabelecidos e pactuados. Além disso, é importante que os programas estruturados ofereçam aos pacientes o rastreamento das condições que comprovadamente tenham evidência e grau de recomendação favorável para a intervenção e que garantam ao paciente o tratamento para a condição rastreada. Ainda falando sobre a divisão quanto à organização, salienta-se o rastreamento oportunístico, o qual ocorre quando a pessoa procura o serviço de saúde por algum outro motivo e o profissional de saúde aproveita esse momento para rastrear alguma outra doença ou fator de risco. Essa forma de proceder tem sido a mais utilizada no serviço de saúde ao redor do mundo. A sua principal desvantagem reside no fato desse rastreamento ser menos efetivo no impacto sobre a morbidade e a mortalidade atribuídas à condição rastreada. Também é mais oneroso para o sistema de saúde como um todo. Com relação à divisão mediante os objetivos, tem-se rastreamento em massa, o qual envolve toda a população, rastreamentos múltiplos ou multifase, o qual envolve o uso de vários testes na mesma ocasião, e há também rastreamento em alvo, o qual constitui-se do rastreamento de grupos que sofrem exposições específicas, como, por exemplo, pessoas que trabalham em fundições. Esse tipo é geralmente utilizada em saúde ocupacional e ambiental. Agora, cabe destacar que os programas de rastreamento apresentam algumas dificuldades, isto é, fatores que limitam o processo de rastreamento, como, por exemplo, a baixa motivação dos profissionais em visitar a casa dos moradores das comunidades, para que possa convidá-los a participar dos programas. Outro ponto também, que é bem frequente, seria o medo da população por falsos positivos e desgastes psicológicos. Há ainda vergonha ou até mesmo desconhecimento do assunto, o que inibe também a participação popular nesse tipo de rastreamento, como por exemplo a vergonha da execução do exame de próstata ou até mesmo o desconhecimento das técnicas empregadas no exame do Papa Nicolau. Para que um programa de rastreamento ele seja implantado, ele tem que entender alguns critérios que foram desenvolvidos pelo Ministério da Saúde. A gente consegue agrupar cada um desses critérios que estão discriminados aí na tabela em três bases principais. A primeira está relacionada à doença, a segunda é relacionada à escolha e desempenho do teste, e a terceira com o custo e aceitabilidade do projeto de rastreamento em si.
Em relação aos critérios relacionados à doença, eles vão avaliar se a doença em análise é um importante problema de saúde pública e que tem algum tipo de relevância para a população em estudo. E aí, para isso, ele vai mensurar, através da magnitude da doença, toda a dimensão coletiva epidemiológica dela, e a questão da transcendência, todo o impacto causado pela doença e todos os fatores que vão influenciar no desenvolvimento dela. Já na parte do teste aplicado, vai ser avaliado se são testes de alta qualidade, de fácil execução e de interpretação e que não tenham nenhuma dificuldade burocrática. Eles vão analisar também se são testes aceitáveis, confiáveis, através de parâmetros como sensibilidade e especificidade. Já relacionado à parte do projeto de rastreamento em si, eles vão avaliar se o projeto de rastreamento teve algum benefício em comparação com a condição habitual de diagnóstico e se ele foi assegurado a todo cidadão, já que a gente está falando de um direito. Como principais formas de rastreamento, a gente tem pesquisas de alteração relacionadas ao câncer de mama e ao câncer de próstata. Quando a gente fala de câncer de mama, a principal forma de rastreamento é através da mamografia e do exame clínico das mamas. A mamografia ela é mais efetiva em pacientes de 50 até 69 anos, já que a mamografia ela tem maior sensibilidade a partir da menopausa e quando pacientes são atendidos fora dessa faixa etária, tem maior chance de apresentar resultados falsos positivos ou falsos negativos, não sendo muito indicados. Por um período houve a redução da realização da mamografia no país, por causa da recomendação do autoexame até por parte do Ministério da Saúde. Só que vários estudos ao longo do tempo mostraram a baixa eficácia dessa metodologia e também possíveis danos dessa prática. Os principais impactos do rastreamento em relação ao câncer de mama é a diminuição da mortalidade e também a atuação mais efetiva do diagnóstico precoce, já que a taxa média de detecção a partir do rastreamento aumenta em 15% em 30% a chance do diagnóstico mais rápido. Esse tipo de rastreamento, a mamografia e o exame clínico das mamas, ele é indicado principalmente para mulheres assintomáticas com risco populacional em idade entre 40 anos ou mais e também para mulheres assintomáticas de alto risco com idade entre 25 e 30 anos. Em relação ao câncer de próstata, a principal forma de rastreamento é através da pesquisa da dosagem do PSA, que é uma proteína prostática que vai avaliar a função da próstata. Nesse exame, o aumento da quantidade e da densidade do PSA de forma acelerada vai mostrar uma possível tendência a desenvolver futuramente um câncer. O PSA, de forma fisiológica, ele aumenta nos homens ao longo da idade. Entretanto, um aumento de forma exacerbada, de forma exagerada, pode indicar uma possível tendência de desenvolvimento de câncer. As principais alterações são mais identificadas a partir dos 65 anos, entretanto a próstata ela já pode começar a ter alterações significativas a partir dos 40. Além disso, a dosagem de PSA pode ser complementada também com toque retal, com exame de imagem e quando detectada alguma alteração, pode utilizar a biópsia prostática como exame complementar. Nesse slide a gente trouxe um exemplo hipotético de rastreamento para mostrar a importância e a efetividade dele. Aqui são retratados a mesma população, só que durante um período ela foi avaliada sem rastreamento e em outro período foi realizado o rastreamento em 2 períodos. Na tabela da esquerda a gente tem a população sem rastreamento, onde para determinada doença foram detectados 5 casos e uma sobrevida de até 60%. Na tabela da direita, com rastreamento, foram possíveis detectar 3 casos a mais, tendo um total de 8, além disso, tendo um aumento na sobrevida, que agora é de 75%. Entretanto, mesmo com a adoção do rastreamento, não houve alteração na taxa de mortalidade. Ela continua a mesma, ela continua de 2 a cada 100 mil habitantes. Essas são as nossas referências que a gente utilizou para a realização do trabalho e a gente agradece a atenção de todos.